E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Hoje nós estamos trazendo mais um vídeo da teoria da conspiração. Vamos falar sobre Mephisto. Isso. Todo mundo está falando que o Mephisto está presente na série WandaVision. Sim, eu concordo. Eu acho isso também. Só que, como vocês já sabem aqui na teoria da conspiração, eu faço uma hipótese, eu crio uma teoria diante de fatos, diante de indícios. Então, eu vou aqui mostrar o porquê que eu acho, eu tenho quase certeza, que Mephisto está presente em WandaVision e está manipulando tudo ali o que acontece. Mas antes de começar, por favor, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho. Então, meu muito obrigado e vamos começar. Bom, como eu disse aqui, Mephisto está manipulando Wanda. A gente, num primeiro momento da série, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas a gente já entende que mais ou menos ali são os poderes da Wanda que estão fazendo aquilo. Mas a gente acha que ela está meio perdida, meio descontrolada, né? Depois a gente vê que realmente ela está no controle daquilo ali. Ela está fazendo aquilo tudo ali em Westview de maneira premeditada, né? Consciente. Bom, mas eu vou dizer, ela está desde o início da narrativa sendo manipulada por Mephisto. A gente vai verificar aqui que nos pequenos detalhes ele se manifesta inicialmente através de Agnes, depois através de Pietro. Depois que a gente descobre que Wanda está fazendo aquilo tudo de maneira consciente, a gente repara que a intenção dela é ser roteirista, ser a diretora, escalar o elenco, tudo, ela organiza todo aquele show ali que é a vida dela junto ao amado Visão, né? Então ela começa fazendo isso, mas desde o início a gente começa a perceber que tem um personagem ali, no caso a Agnes, que destoa, que surpreende a Wanda, que é a grande diretora daquele show. Só que isso começa de maneira singela, quase imperceptível. No primeiro capítulo, a Agnes sai meio que se apresentando, surpreende a Wanda, dizendo que ela é a vizinha e tudo mais, e ela acaba induzindo a Wanda a achar que aquela data ali, que está marcada no calendário, é o aniversário de casamento dela com o Visão. Isso cria toda a confusão aí naquele primeiro episódio. Claro que aquilo ali é uma coisa bobinha, assim, vamos dizer assim, uma trama. Aquela trama no início é uma trama, vamos dizer assim, bem leve, e que a gente fala assim, grande coisa. Mas a gente ali já vê que a Agnes conduziu a Wanda naquela primeira narrativazinha ali do primeiro capítulo. No segundo capítulo nós vemos Agnes subindo o tom da manipulação de Wanda. Ela conduz Wanda a uma reunião com outras mulheres da vizinhança para promover, para organizar um show beneficente. A anfitriã da reunião é uma mulher chamada Dot. Em determinado momento, a Dot fala: "O diabo está nos detalhes." E a Agnes rebate falando: "Não é o único lugar em que ele está." Olha o Mephisto dando spoiler aí, dele mesmo, né? E ali durante a reunião, durante o show, durante as apresentações, eles falam o slogan, né, dessa campanha beneficente, que é tudo pelas crianças, né? Eles ficam repetindo isso algumas vezes no episódio. No final do episódio, quando Wanda e Visão estão em casa e falando que deu tudo certo nas apresentações, eles repetem a frase: tudo pelas crianças. E, para surpresa de todos, Wanda surge grávida, ali já de alguns meses, no final desse episódio. No episódio 3, se permanece aquela questão de que Wanda está grávida, né? E no próprio episódio ela vai ter os bebês, né? Na verdade, são gêmeos ainda por cima, ela está grávida de gêmeos, como nas HQs. E o que acontece? Como o Mephisto, na verdade, age nesse capítulo. Ele age de duas formas. Primeiro,
ali quando a Mônica Rambeau, né, que é a Geraldine, ela chega para conversar com Wanda em sua casa, ela está ali conversando e aparece uma cegonha. Wanda tenta fazer a cegonha desaparecer, mas não consegue. Ou seja, aquele animal, ele é imune aos poderes da Wanda, e a Wanda controla tudo que está ali naquela cidade. Ela mesma não entende por que ela não consegue usar seus poderes naquele animal. Né? Aquilo ali já é uma manifestação do Mephisto. E, num segundo momento, quando Agnes, junto ali com o Herb, né, conversando ali no quintal, atrai o Visão e começa a conversar com o Visão, puxa a conversa com o Visão claramente para impedir a entrada dele na casa, adiar a entrada dele na casa, para que assim a Mônica Rambeau escorregasse, né, falasse sobre o irmão da Wanda, né, o Pietro, que foi morto pelo Ultron, e assim Wanda despachasse a intrusa para fora dali do hexágono. E até agora eu não sei exatamente se a Mônica Rambeau deu um mole ali ou se ela foi induzida pelo Mephisto. Isso aí talvez tenha sido induzida pelo Mephisto. Ela meio que se surpreende de ter dado aquele mole ali. E assim que Wanda despacha a Mônica Rambeau, a Agnes corta a conversa e deixa o Visão prosseguir para entrar na casa. Né? E, vamos dizer, acaba o terceiro episódio, com ali os gêmeos nascendo, os bebezinhos. O quarto episódio, praticamente não se tem nada de Westview, ele acontece tudo lá de fora, contando a história da Mônica Rambeau, contando como ela chegou à cidade e contando a relação dela com a SWORD, né? Isso acontece no quarto episódio. Somente no quinto episódio nós voltamos ao Westview. E logo de início a gente vê ali que a Wanda também não tem controle sobre os bebês. Assim como na cegonha, assim como com o Visão, ela também não controla as crianças, os filhos dela. Então, ali no início do quinto episódio, quando Wanda e Visão estão com problemas para acalmar os bebês, chega a vizinha, Agnes. E ela chega falando que está ali para ajudar e tudo mais, e ela chama as crianças de pedacinhos de alegria. Bom, para quem conhece as HQs, sabe que Mephisto teve a sua alma separada em 6 partes. E 2 das 6 partes eram representadas, né, pelos filhos da Wanda. Então, os 2 filhos da Wanda, cada um deles é uma das partes da alma do Mephisto. E ela a Agnes chama os 2 de pedacinhos de alegria. Então, acho uma referência também muito forte aí. Em seguida, ela confunde o Visão, né? Que ela, em determinado momento, ela pergunta para a Wanda se quer que repita a cena. O Visão fica confuso e tal, e aí ela fala que, não, deixa comigo, eu vou ficar cuidando das crianças ali. Ela começa a jogar uma lavanda ali, que eu já não sei se tem alguma relação, mas coincidentemente as crianças depois crescem, né? Ficam crianças de 5 anos logo depois de alguns segundos, né? O Visão e a Wanda se surpreendem mais do que a própria Agnes. A Agnes não se surpreende nada e ainda comenta assim, algo do tipo, filhos, a gente não consegue controlar, mesmo que a gente tente. Então, reforçando novamente aquela questão de que Wanda não consegue ter controle sobre os filhos dela. Mais adiante ali no próprio episódio, o Visão, no trabalho dele, consegue tocar, né, um dos amigos e ver que o rapaz está sendo dominado pela Wanda. Feito uma lavagem cerebral e ele está sendo manipulado a encenar, né, o que a Wanda quer. Ele chega em casa, ele começa a confrontar a Wanda. Ela diz que nem sabe ao certo como faz aquilo, que não sabe como aquilo tudo começou, e no desfecho do episódio aparece o Pietro na porta da casa deles, né? E o episódio termina com o Pietro, inclusive, ela estranhando a aparência do Pietro, que não é o
o irmão dela, na verdade, né? Não é as mesmas feições do irmão dela. E também o irmão dela chega, né, o Pietro, chega e também não reconhece o Visão. O que é uma coisa um pouco estranha, porque na Era de Ultron, né, no Vingadores 2, o Visão, né, ele participa da luta. Então o Pietro, o antigo Pietro, conheceu brevemente, mas sabia quem ele era. Mas ali ele não reconhece o Visão assim que ele chega na casa. O 6º episódio começa e dia de Halloween, né? O Visão diz pra Vânia que vai ter que patrulhar o bairro e tudo mais. Depois a gente descobre que isso é conversa. Ele diz que não quer participar do Halloween e tudo mais. E, na verdade, ele quer investigar a cidade. O Pietro, ele se prontifica a fazer o papel de pai ali daquela família e cuidar das crianças. E outra coisa que é interessante, não só é o ator do Mercúrio do filme dos X-Men da Fox, mas também a personalidade dele é daquele personagem lá da Fox. Não é a personalidade do Pietro do UCM. Isso é uma coisa muito interessante. De repente, isso é a porta de entrada para os X-Men e, no caso, o universo da Fox se juntando com o UCM. Pode ser que o Mephisto tenha se baseado no Pietro daquela realidade para poder compor esse Pietro ali em Westview, né? Em uma fala bem sugestiva, o Pietro fala para as crianças: liberem o inferno, meus demônios. Caramba, de novo o Mephisto dando spoiler aí dele mesmo. E em seguida eles ficam conversando, né? O Pietro com a Wanda, algumas coisas. Ele fica tentando preencher um passado entre eles dois. Ela está meio confusa, dá para perceber isso. E inclusive ele fala em determinado momento que ele foi alvejado, tudo que ele lembra de ser alvejado, depois escutar a voz da Wanda o chamando, né? Isso é o que ele fala. Logo depois a gente vai ver que ele vai se contradizer, né? Então vamos aguardar. Bom, enquanto isso, o Visão está fazendo um patrulhamento dele, né? Quando ele se afasta do centro ali de Westview, ele vai chegando nos arredores e o poder da Wanda vai se tornando, a influência do poder da Wanda vai se tornando menor. Ele vai vendo que as pessoas estão meio que bugadas, né? Elas estão meio paralisadas, se movendo de maneira repetitiva, elas estão sendo controladas, mas de forma inadequada, né? Tipo como se fosse a Wanda não está se concentrando muito naquelas pessoas ali, porque o foco dela é ali o centro de Westview. E ele, inclusive, o Visão, encontra a Agnes. E dessa vez ela está ali, vamos dizer, agora a Agnes, ela está como os outros personagens, né? Os outros habitantes de Westview. Ela está meramente sendo controlada pela Wanda. Ela não está mais sendo controlada pelo Mephisto. O Mephisto agora está se dedicando ali, está se manifestando através do Pietro. E o Visão toca a Agnes e a Agnes comenta tudo isso, que está sendo dominado e tudo mais. Inclusive fala, né, reconhece o Visão como um Vingador. O Visão ali é o cara da época de Ultron ainda, ele não se lembra da questão dos Vingadores, e ela inclusive fala que ele morreu. Ele depois retorna a Agnes ao controle da Wanda e tenta sair da barreira do hexágono. Nesse momento, ele, assim que atravessa a barreira, ele começa a se desfazer, porque, como foi mostrado em outro episódio, o Visão está morto, né? A Wanda pegou o corpo do Visão e ali dentro daquele hexágono, daquela área do poder da Wanda, ele está vivo de alguma forma por influência do poder da Wanda. Quando ele sai dessa barreira, o corpo dele começa a se deteriorar. Nesse momento,
o Mephisto, através do Pietro, vacila de novo, né? Se entrega de novo. Porque quando o Visão começa a deteriorar, começa a morrer, o Billy sente e fala aqui para Wanda que o pai está com problemas. Ele só falou isso, o pai está com problemas. E o Pietro já solta logo. Um marido morto não pode morrer pela segunda vez. Ele fala algo do tipo, e aí a Wanda dá joga um raio nele. O que acontece? Duas informações aí. Um marido morto. Se ele é aquele Pietro da Era de Ultron, que morreu alvejado e que depois escutou a voz da Wanda o chamando, como ele tinha contado anteriormente, como é que ele sabe que o Visão havia morrido posteriormente nas mãos do Thanos? Então ele não tinha essa informação que o Visão havia morrido. Segundo lugar, ele falou que o Visão estava morrendo, mas o menino Billy ali, que tinha os poderes, né? Ele não falou nada de morte até então. Ele falou que o pai estava com problemas. Somente depois do Pietro ser golpeado, que aí o Billy falou, o papai está morrendo. E aí a Wanda fez aquela expansão do hexágono para salvar o Visão. Agora, depois de ver todos os indícios presentes nos episódios, vou reforçar novamente aqui a teoria. O que está ocorrendo em Westview é um ritual para o surgimento de Mephisto. A forma hexagonal em que a cidade está sendo limitada é uma referência às 6 partes da alma do Mephisto. Inclusive, como já visto aqui, 2 das 6 partes são os filhos de Wanda. E a gente vê que desde o início ele tem uma preocupação com essas crianças, começando com Agnes e continuando com Pietro. Muito provavelmente, tudo que ele fez ali, ele induziu a Wanda a criar aquela situação ali em Westview para promover esse ritual. Inclusive induziu o surgimento dessas crianças. Talvez sejam as 2 últimas partes que ele precisa para ressurgir. Bom, de qualquer maneira, esses detalhes em si a gente vai vendo conforme a série vai se passando, porque a Disney está exatamente fazendo isso com a gente, lançando uma coisa aqui, outra ali, e a gente às vezes muda um pouquinho de opinião de um episódio para o outro. Mas, em síntese, eu digo que Mephisto está vindo e o ritual está sendo preparado, e dentro desse hexágono aí, a gente vai ver o surgimento aí, a montagem dessas 6 peças da alma dele, para que ele venha a surgir. Se ele vai conseguir ou não, a gente só vai ver no final dessa série. E acredito que isso vai dar prosseguimento no filme Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Os eventos de Westview vão desencadear o segundo filme Doutor Estranho. Essa questão do multiverso talvez já esteja sendo relacionada com esse Pietro presente dos X-Men da Fox. Como eu disse, não é só a aparência, não só colocaram o mesmo ator ali para fazer um fanservice. Ele também tem a personalidade do Pietro dos X-Men. Então pode ser que isso aí já seja uma menção, seja um primeiro passo para o multiverso. E acredito que a gente vai ver essa questão do multiverso bem consolidada no filme do Doutor Estranho, no segundo filme do Doutor Estranho. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa teoria? Bom, tá todo mundo falando que o Mephisto é o vilão da história e tudo mais, sei que, mas eu falei aqui alguns indícios que eu não vi outras pessoas comentando aí. Vi alguns detalhes e tudo mais, mas eu acho que vai ser dessa forma. Então, deixem seus comentários aí, a gente vai verificando, acha que eu tô certo, se acha que eu tô errado, comentem aí. Se quiser também que eu faça um outro vídeo com outros aspectos ali de WandaVision, também deixem os seus comentários. E, por favor, continuem se inscrevendo, continuem deixando seu like, sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Então, meu muito obrigado e até a próxima.